que vai ser de mim? E esse assunto virou moda, minha cabeça não ajuda. Loucura, loucura, que se dane a minha cultura, se eu não devo ser ouvido. Agora que mas você subiu, é o seu peito que não tem mais cura. E agora que vem a culpa é sua por ter esse ao vivo. A culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não pense que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô ligando no meio do céu. Sem você a vida não continua. Eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Que é você que eu não conheço mais. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Ao vivo! Maldade e areia, não quero meu bem. Pra ser feliz e mais ninguém. E me sinto só, tenho meu xodó. Eu sou se ela não vem. Eu fico perturbado, eu devo chorar apaixonado. Quando eu dou meu lado, ao vivo. Cada dia, teu dia, festa farra todo dia. Minha felicidade é ela é meu amor. Me conquistou e dominou de vez. Parceira deu dor, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, o que eu quero é ser feliz com meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, o que eu quero é ser feliz. Bora! Sucesso Bizuí, segura, vamos matar a saudade. Faça suas compras em Cedrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cedrais Supermercado, telefone ou WhatsApp 759-8178-4019. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem tudo para o serralheiro, com o melhor preço da região. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática. Cai água na boca da serra, espelhando o sol nascente. Já tinha gente soltar na terra, madrugando, cortando o cinzal. Na peleja do cinzal, na batalha do cinzal. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. 3426, boa tarde, pessoal. Estamos chegando com Coité Cultura, estamos principiando, né? Hora certinha. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. 18 horas e 4 minutos em Conceição do Coité. Vamos começar o Coité Cultura de hoje, né? Já com a cabeça mais descansada um cadinho, né? O ano novo já foi embora. O ano velho foi embora, né, Zacarias? Catarina tá por cá, já vendo a gente.
Catarina com Mariana Almeida tá por cá, vendo a gente aí. José Albino Velho, do Coscobeu, o Padre Rico chegando. E a gente, cadê o furunco do negócio aqui que sumiu? Volta pro lugar, febrento, velho. Sim, sim. Quem foi que estava aqui, que eu mandei o alô e sumiu? Sumiu, mas vai voltar no instante. As internet é assim mesmo, né, compadre, velho? Vamos adiantar aqui para nós começar aqui, 18 horas e 4 minutos, em Coité. Boa noite, bicho grande. Só tem barriga grande aí. Os meninos, velho. Só pra também aí. Né, compadre? Mexendo com mulher teu aí, só mentorinho. Sim. Que fica. É tu acha? Agora eu tá sabendo que tu tem bucha grande. Roberto Almeida, velho. Vai te ver. Cala a Só isso boca. que tu Cale tem a bucha boca. grande. Deixa eu mandar um alô aqui para o compadre Robério. Robério Almeida aí, vendo a gente, desejando um feliz ano novo, com muita paz e saúde. Para Ramsey também, compadre. Para Ramsey também, né? Porque a gente precisa só de saúde e paz mesmo. O resto a gente vai dando um jeitinho e passando sempre, né, compadre Gico e velho do Coscobeu. Gico e velho, eu homem, penso um homem que gosta de forró, né, compadre? Dizer que a Ave Maria era um homem danado nesse. Chegando o mês de novembro, dando a primeira chuvada. É um míssia vaqueirama em frente à casa caiada. Vão olhar no campo, o pasto se arrama, já tá fechada. O vaqueiro da fazenda é quem se monta primeiro. No seu cavalo castanho, bonito e muito ligeiro. E vai ao campo pensando na filha do fazendeiro. Boa noite aí, comadre Alessandra Matos, aí na terra do Patico, né, comadre Alessandra Matos, aí um feliz ano novo pra todos vocês, Patico, os meninos do Pardal, o menino do Preazinho, né, comadre? Amanhã nós estamos aí, né, comadre Alessandra? Vamos fazer aí o aniversário da irmã do comadre Alessandra aí, vai ser um churrasco, vai ter aí os convidados especiais, né, comadre Alessandra? Estamos aí, se Deus quiser, com papagaio e gaiola. E tirar uma foto com esse menino do pré aí, né, comadre Alessandra? Obrigado pela audiência aí. Compadre Rico, velho, desejando um feliz ano novo para todos os seus ouvintes aí. Para tu, Ramsey, também, maravilhoso programa aí. E abraçar aí ao meu amigo Nilson Santana. Valeu, compadre Rico, velho. Filho do Coscobeu, né, compadre? Filho do Coscobeu. Compadre Alessandra, dê logo um abraço para Tico aí hoje, né? Para ele amanhã passar sempre nas pernas aí para poder dançar um bocadinho, né? Esse aqui é o avô de compadre Tico. Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Toma um pituzinho, papai. Na mente, um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo.
Eita, velho da cega, né, compadre? O velho da cega aí, o papaizinho da enxada aí. É as poesias do sertão, né, compadre, velho? Compadre Bel Piso tá por lá, tá por cá, vendo aí. Daqui a pouco, Bel, a gente vai passar aí a posse, viu, compadre Bel? Vai. Pra quem não pôde vir ver, né, Bel? É uma festa bonita, uma comemoração interessante pra nossa cidade. O Padre Bel estava lá na Câmara de Vereador, dizendo que não vai perder uma sessão agora, que é para ele ficar por dentro das pataquadas, para poder saber cobrar as coisas, né, Padre Bel? Tá na goiabeira aí, felicidade para Ramsey aí, vai dar um velhinho feio, mas é um cabo aprumado, né? O Padre Bel, o nome é bonito, né, compadre? O nome dele é bonito, não é ruim, não. Falar a verdade é preciso, tem gente pior do que o Padre Bel, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Você não conhece não, menino. Ele conhece não, deixa de pataquara que o Padre Bel até que arrumar. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Pois é, compadre, Deus é mais. assim mesmo, né? Os meninos enchendo o saco, né, compadre? Coitá, cultura comigo santa. Bora adiantar aqui, bora adiantar pra nós pisar na Coca-Cola, senão não dá tempo a gente fazer o que é pra ser feito, né, compadre? Senão não dá tempo, não o bicho pega, né, compadre Bel? Calor do Coscomeu, o negócio não tá brincadeira não, né? Não tá brincadeira não, mas tem que esperar aí pelo Criador, não tem pra onde ir. Os meninos aí que fazem a previsão aí, os meteorologistas, né? Prevê que agora pro dia 6 em diante nós temos muita chuva aqui, tem muita chuva acumulada pra Bahia, para todo o mês de janeiro, viu, gente? E aí, se Deus ajudar que essa chuva realmente venha, vamos ter muita chuva aí para amenizar essa situação aí, né, compadre Bel? Vamos amenizar a situação aí. O padre Oscar chegou por cá. Quem é essa mulher aqui que foi que tá brigando com o seu marido, comadre? Foi o quê, filha? A filha tá dando conselho pro pai, como foi? Fiquei pensando lá em casa ontem, fiquei com esse negócio na cabeça. Eu achei muita falta de respeito, pai, de Gipão, falar aquelas coisas do senhor no grupo. É safado! Pai, olha, sabe o que é que eu acho? Isso é liberdade. Isso é liberdade que você dá. Isso é liberdade que o senhor dá. A senhora não acha não, manhã? Eu tô muito triste com essa família, porque ninguém apoia esse homem em nada. O negócio é só pra botar tu pra trás. Mas a culpa é só sua. Toda a liberdade desses meninos era pra lhe respeitar, né? Porque eles agora são adultos, pai de família, que tem que estar fazendo essas coisas com você. Eu acho a mesma coisa. Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado. Eu acho a mesma coisa. Eles têm que entender que isso é normal. A sua idade requer isso. Eles são novos, mas não sabem eles que vão... Será que vão passar por esse processo, vão chegar até lá? Que todos vão passar por isso, tem que ficar. Mas eu não tô mais não. Achando é a coisa mais normal do mundo, você sabe disso. Mas eu não tô funcionando. Não, mãe não tá questionando isso não, pai. O que mãe tá querendo dizer... Olha, mãe não tá querendo dizer... Fica firme não, você não sabe. Minha gente, sem detalhe, eu não quero saber da vida íntima de vocês, não. Não. Dá pra parar você de falar isso, que eu não quero saber da vida íntima de vocês. Mas de vez em quando ela não sabe. Meu Deus, pai, o que tá em questão não é se fica dura, se fica bamba, se fica mole. O que tá em questão aqui, que mãe quer dizer... Que briga é essa? Os meninos estão fazendo com o senhor uma falta de respeito. Que ninguém tem nada a ver com a sua vida íntima, não, pai. Se brocha, se não brocha, se fica bamba, se não fica. Nada é conta de ninguém. Agora, a senhora, mãe, eu esperei que a senhora fosse lá dar um pronunciamento. Que a senhora chegasse lá e defendesse pai, porque ele é seu marido. Fosse você ligava pra Zipão e dizia não, a verdade. Sabe o que é melhor? Manda isso, manhã. Foi no grupo que eu escutei essa parte. Muito bem, manhã. Muito bem, manhã, isso mesmo. Tem que se meter na vida. A filha tá botando pulga na coisa aí, Bel. Manhã, vá-se embora, pega o telefone e meta a bronca agora. Bom dia, grupo. Olha, eu não gostei nada dessa situação que você fez, não, Gipão. Isso é coisa que você faz com seu tio, rapaz. Você tem que entender que essas coisas acontecem. Ele é desse jeito, broxando, porque ele já tem 84 anos. Você não entende isso não, rapaz? Agora você aí fica trabalhando, mas você não sabe na hora que acontece. Você tá novo hoje, mas amanhã você vai ficar velho feito ele. Pode se preparar. Isso é um exemplo pra você, que mais tarde você vai ficar do mesmo jeito. Tem que amarrar. Tem que amarrar as coisas pra poder... E aguentando até lá. Entendesse? Mas não fica falando do show não, rapaz. Isso é muito feio falando da falta de respeito. Eu que sou a mulher dele, que sei que é melhor ele assim, que não faz nada mais pela rua. E eu tô com ele o tempo todo. Não vimos me reclamando disso não, rapaz. É isso mesmo, mãe. Essas coisas, garoto. Tá desmantelando mais? Peraí, Não tá desmantelando nada, rapaz. Entenda, Tipão. É pro seu bem. Mas de vez em quando a minha funciona, né, minha E a sua também vai acontecer a mesma coisa, meu filho.
Deixe dessas coisas. Diga lá do seu Respeite seu tio. Respeite quando ela funciona não fique direitinho. espalhando pras pessoas não que ela é broxa. É assim mesmo. Que coisa horrorosa, rapaz. Também acho, Isso né? aqui fica em casa, não precisa espalhar pra ninguém, não. É verdade, isso mesmo. Que coisa horrível. Poxa, tá bom. Quer enterrar? Quer enterrar? O quê? Tem ali um terreno bom, mas eu quero enterrar. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei. Pois é, a vida é assim, né? Estão acabando com o pobre de Bigodão lá. Bigodão tá triste, né, Bigodão? Com essas coisas, esses áudios mal feitos que se faz dentro do... Mas é assim mesmo, né, compadre? É desse jeito aí, né, compadre, velho? É desse jeito que a coisa funciona mesmo, né? A idade vai trazendo esses atropelos no dia a dia, né? Vai trazendo os atropelos do dia a dia. A gente tem que entender que é assim mesmo, né? Mas eu fico os sobrinhos tirando sarro, ainda postando isso nas redes sociais, né? Matando com o pobre do Bigodão, né, Bigodão? Dá um desgosto danado aqui. Gente, nós temos aqui uma notícia boa, pessoal. A Bahia tem uma notícia boa na Bahia para aqui uns próximos dias aí. É um futuro não muito distante e uma notícia boa com relação ao sisal. A descoberta da planta no Brasil, que ameaça a liderança do México. Você já imaginou que o Nordeste brasileiro pode ser o próximo grande produtor da bebida mexicana mais famosa do mundo? Chamada de agave azul, a planta que dá origem à tequila pode revolucionar o mercado de bebidas alcoólicas brasileiro. O segredo está no clima semiárido do Nordeste, que é perfeito para o cultivo do agave azul. Com investimentos de empresas como a Shell, que já destinou 100 milhões de reais para plantar e processar agave na Bahia, o projeto promete criar estruturas que tornam uma alternativa para gerar etanol, biogás e até carvão vegetal. Enquanto no México apenas a parte açucarada da planta é usada para tequila, no Brasil, a visão é diferente. Além de gerar novos empregos e fortalecer a economia local, isso pode colocar o Brasil no mapa das bebidas premium. Mas será que o mundo está preparado para uma tequila com o tempero nordestino? Siga nosso perfil para acompanhar mais novidades do mundo agro. Do mundo agro, negócio, bora. Que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas... gente, tomara que volte essas notícias, venha para melhorar, né? Que tomara Deus ajude, que o sisal ganhe esse espaço aqui no nosso semiárido, né? Que possa vir essa safra de investimento com o sisal para aproveitar e ter mais renda, emprego na nossa região. Porque essa é a realidade, né? O mundo vai se modernizando e as empresas vão investindo aí nessa situação toda aí. Tomara que a Bahia, né, como já foi privilegiada aí com essa situação, tomara que dê tudo certinho, né? É muita saudade. Nil Santana. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Você terminou comigo, chorou, arrependido. Chorou, 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 arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha
quiser voltar, ainda estou aqui ainda, a esperar a sua volta, pra ajeitar as nossas vidas. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida, chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Inspirado hoje, inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? Vou botar. O cantor que contou lá do Eu não duvido, já escuto teu sinal. Se duvido, não tenho noite de domingo. Eu te anuncio. Regiane, essa é uma das músicas mais bonitas do sertanejo. Eu gosto. Ei, Gini, essa machuca, hein? Mas eu bebo, hein, escutando isso. Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de viver. Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você beber. Eita, Cusco meu, né, compadre velho? Coisa boa. Lito, como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Né, compadre Cardozinho da Bahia, tá lá vendo a gente aí, uma cultura aí, uma culturinha a pulso, né, Cardozinho, calor de nada. Compadre Hélio Silva aí vendo a gente aí, obrigado. Zé João tá desejando aí para todos um feliz ano novo, que ele tá lá na Teofilândia, né, compadre velho? Ana Mira tá por cá vendo a gente. Quem tá aqui mais a gente é o compadre Oscar Mascarenha, compadre Alessandra Matos, Bel Piso tá aqui mais a gente. Né, compadre Bel, compadre Gil, aí de Barroca, Alessandra Matos, compadre velho Robenildo, tá aqui também Robério Almeida, desejando um feliz ano novo para todos. Compadre Catarina Lavige vendo a gente aí, compadre Gil, já mandei. Zacarias, velho, Coscobeu. Zacarias tá lá em São Paulo vendo a gente aí, obrigado aí pela audiência. Zé Albino, velho, né, Zé Albino? O menino velho tá aqui, compadre, e canfifado, né? Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Pois é, essa aí, né, compadre Nilson? Chegou por cá vendo a gente aí, obrigado pela audiência. Tem esse boquinho de nude, né, compadre? Que foi, filho de Deus? Vamos adiantar aqui. Você tá mentindo.
Você tá mentindo. Compadre velho. Você tá Não, compadre Zacarias tá lá em Santo Antônio de São Domingos, né? Que é a terra natal de compadre Zacarias. Eu acho que é, né, compadre Zacarias? É a terra natal de o homem que danado pra viajar, pra ir vum, né, agora? Ele tá lá em São Domingos agora. Você tá mentindo. Não tô mentindo não. Tá lá, né, Zacarias? Você tá mentindo. Santo Antônio aí. Você tá mentindo. Ei, menininho da Coisa Serena, né, compadre? Pra encher o saco da Aí gente. é feio. Mentira, né? Eu conheço que não é mentira não, né, compadre? Vamos adiantar o lado aqui, Zacarias. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É os meninos velhos, compadre. Os meninos velhos ficam com pataquara dando trabalho aqui, né, compadre velho? É, compadre velho. É, meu filho. Oi, o bambu, vai. É mesmo? Sim, filho. O programa Corte é Cultura. Fica quieta na nia, velho. É, meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. 90 anos não é brincadeira não, né, compadre velho do Bucho Grande? É, boa noite, do Bucho Grande. Ô, Devan, velho. Só tem barriga grande aí. O padre Devan tem que caminhar Só muito, pra né, também Devan? aí. Tem que caminhar igualmente aí. Eu caminhar até o Fuscão da descarga pipocar. É, compadre, é. Mexendo com mulher teu aí, seu Metorinho. Metorinho. Que filho. Agora eu tá sabendo que tu tem bucha grande. Bucha grande, né, Eu compadre? vai te ver. Bora Parece te... que tu tem Tá mesmo bom, bucha tá grande. bom. Não fale mais nada não, né, compadre? Marinês de Santa Rosa, tá dando boa noite a todos aí. Coscomeu um feliz ano novo pra todos. Né, com Marinês Santana desejando pra todos aí o ouvinte dos Coité Cultura aí, dando boa noite a todos. Feliz ano novo, né, com Marinês desejando pra todo mundo. O ano é mesmo jeito, Marinês. O ano não tem ano velho não, sabe? É na gente que vai se encarretando aí, o calendário tem que seguir, né? Não tem ano novo. O sol tá no mesmo lugarzinho, se põe no mesmo jeito. Agora a gente tem que acompanhar aí as leis dos homens, porque os homens fazem o calendário para cronometrar a situação, né, Cardozinho da Bahia? Mas não tem ano novo, não. Não tem velho, não tem novo. Quem envelhece é a gente, que vai dar sendo um novo, mas o tempo é a mesma coisinha aí, mas é assim mesmo, né? Se a gente não fizer um ano umas brincadeirinhas, fica doido, não fica, pai? Vocês estão vendo de fundo aí no nosso monitor aí, Guardazinho da Bahia, é as Guabeiras. É a terra de Padre Santana aí, a Guabeira aí, olha, velho, minha terra natal aí. Foi aí onde eu coisei, né? Passei um bocado de tempo na minha vida aí, nessa goiabeira velha sofrida. Tá bonita, tá desinvocada, né, Vanessa? É, muito bem, a goiabeira aí, a gente vai valorizando de uma forma ou de outra a nossa região, né, compadre? Toca, gaiteiro! Oi! Como tá o coração? Tá igual o leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila. Tá... É. Diga ele que vem-se embora que o jegue dele se sortou. Foi. Pode dizer, sai daí! Eita, mulherzinha. Mulher desembestada dos infernos, velho, né, compadre? Numa quintura dessa com esses gritos doidos. Ô, meu sertão velho. Olha, rapaz, cadê o sertão da gente? Ô, tempo bonito. Né, compadre, né, velho? Olha isso. Já a gente vai ver na nossa região também uma coisa assim, né? Não é possível que a gente não veja, né? Não é possível que a gente não veja. Coisa bonita, né, compadre, velho? Coisa bonita. Ei, passarinho cantando assim no sertão, é bonito demais a conta, né? É bonito demais da conta. Nivoeiro bonito, oh, como é bem a trovoada. Oi, como é bem a trevoada, e como é bem a trevoada. Ei, bueiro bonito, ei, como é bem a trovoada. Oi, como é bem a trevoada, e como é bem a trevoada. Como
cantar o lá. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. A mulher que foi minha namorada não disse nada quando terminou comigo. É um perigo, ela me deixou sozinho, sem dar carinho e foi morar em Salvador. Mulher nova, bonita e carinhosa. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, Faz o homem gemer sem sentir dor. A mulher que me levou em sua casa, apaga a brasa e não me deixa sozinho. Me dá carinho quando a gente está na cama. Diz que me ama quando a gente faz amor. A mulher nova, bonita e carinhosa. Faz o homem gemer sem sentir dor. faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer. Eu sou um filho sem sorte que só nasce pra sofrer. Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feito essa é muito melhor morrer. É manuzinha vaqueira, viu? Chama que é sucesso do meu eterno parabéns. Eu sou filho sem sorte que só nasci pra sofrer. Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feito essa é muito melhor morrer. Ô, menininha do Cuscobel, né, compadre Parrudo, velho? Já chegou pro cá, Parrudo, compadre Rony, Zacarias, Cuscobel. Zacarias tá lá no Santo Antônio, né, Zacarias? Santo Antônio de São Domingo, tá lá na sua terra natal. Vamos papocar aqui. Nós temos aqui umas coisas pra gente resolver ligeirinho. Meu compadre, velho, Parrudo, velho, Cuscobel, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui diretamente lá do Centro Cultural os melhores momentos lá da transição da posse de Marquinhos, do prefeito Marcelo, enfim, né? Foi bom, foi bonito. Vocês vão ver uma coisa boa. Antes disso, eu vi aqui ali na Cachorrinha, perto da chácara de compadre Parrudo. Foi, Parrudo? Foi. Setembro passou com outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus. Pois é, meus amigos, estamos chegando aqui no Tanque da Baraúna. Nós estamos aqui mostrando um pouco da estiagem da nossa região. Nós viemos mostrar aqui o antes, né, antes das máquinas chegar aqui, né, e a gente resistiu esse momento do tanque seco, um tanque que fornece sustentabilidade a essa região aqui da Cachorrinha e região, e a gente ficou sabendo que as máquinas descambou para lá, né? A gente, o Parmazinho, que representa essa região aí, fez o pedido aí ao prefeito Marcelo, né? E a gente resistiu esse momento só para a gente mesmo analisar e mostrar para o nosso povo, né? Vamos ver, Mazinho. Olá pessoal, bom dia. Como sempre vocês estão me cobrando da limpeza do velho tanque da Baraúna. Estou aqui com o meu compadre Ninho e vou fazer essa solicitação sim ao prefeito Marcelo, e tenho certeza que ele vai nos dar uma resposta limpando, que isso é uma guarda que serve a região toda aqui também. É muito importante a limpeza do velho tanque da Baraúna. E Mazinho da ambulância vai fazer o pedido a Marcelo. Valeu, Ninho.
Pois é, gente, Mazinho fez o pedido 2, 3 dias antes, aí fez o pedido ao prefeito, que já vinha limpando aí diversos os açudes, né, da Pedra Branca, de Juazeirinho, enfim. Então tá atendendo aí a solicitação do vereador eleito, compadre Mazinho da ambulância. Ele que fez esse pedido aí, e nós vamos registrar aqui agora as máquinas já aqui, já dando grau aí, uma máquina de grande porte, e o que importa é isso aí, gente, é a chuva chegar e achar essa presa aí limpinha, né? Isso vai tirar um monte de entulho, além de beneficiar essa aguada aí, vai servir as pessoas que precisam desse material para aterramento, né? Ou seja, mata 2 coelhos de uma cacetada só, como dizia vovô, né? Valeu, compadre. Vou encostar aqui para ver se eu acho que o compadre Mazinho ali, que ele tá ali feliz, igual pinto no lixo. Falar um pouquinho aí dessas máquinas que chegou. E isso é o que importa, é isso aí, né? Coité Cultura tá presente. Vamos ver Mazinho aí. Bora ver, bora Mazinho. Bom dia, meu amigo Mazinho. A sua satisfação da sua região aqui, 2 aguadas que já foram limpas ali o açude da Pedra Branca e esse aqui. Bom dia, Ninho, bom dia a todos do Coité Cultura. Ninho, uma satisfação imensa, Ninho, ver o açude limpo, graças a Deus, esperando a boa chuva aí, se Deus quiser. Agora o velho tanque da Baraúna, na minha região, próximo a Cantinho, próximo a Cachorrinha. Só agradecer a Deus, agradecer ao prefeito Marcelo, o vice Renato, o secretário de Infraestrutura Valdério, o chefe das máquinas, que vem fazendo um trabalho extraordinário aí, meu amigo Saulo. Ô Mazinho, esse tanque aqui é uma sustentabilidade grande aqui para essa região, né, Mazinho? Ninho, aqui é quem sustenta essa região de Cantinho, Cachorrinha, essa região toda aqui. Esse tanque aqui é muito útil. Muito bem, Mazinho. Então você está satisfeito, né? Satisfeito, né, Ninho? O prefeito é digno de a gente valorizar isso, né, Mazinho? O prefeito está sempre atuando nessa área aí, várias limpezas de aguada. Isso é muito importante para a nossa região. O Mazinho, para Mazinho aqui, esse tanque, ele sustenta aqui que região aqui? Fala pro pessoal, os ouvintes ver aí, saber? O Ninho, ele faz aqui uma parte do Sossego, Cantinho, Cachorrinha e também aqui o Tanque Novo. Tanque Novo, né? Então valeu, Mazinho, a satisfação é toda nossa de participar do nosso Coité Cultura e estar trazendo essas informações para nossos amigos, nosso povo aí. Satisfação toda minha. Deus abençoe, viu? Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Muito bem, compadre Parrudo, compadre Mazinho aí, né, compadre Mazinho? Muito bem, fez o pedido, deu certo aí. É isso que a população quer, né, compadre Mazinho? A população quer isso. Não é não, Parrudo, velho? Parrudo, Coscobel, acorde pra vida, sai desse calor aí, pra você não interromper aí a saída do ar-condicionado, viu? Bote uns gatos em cima do ar-condicionado pros pardal não fazer ninho. Senão você vai ficar aí sem o ar-condicionado e velho não aguenta tempo ruim não, né, compadre? Zacarias tá de férias, né, Zacarias? Tem que descansar nesse furunco, velho. Se a gente não descansar um pouquinho, a gente não vai levar nada, né? Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Então, sossegar um cadinho, né, rapaz? Sossegar um pouquinho, porque esse negócio de estar com correria demais também não dá em nada. A gente acaba ficando velho antes da hora. Esse cara vai de mentir, viu? Não é mentira, não. Eu dou conselho que o cara vai levando devagar. Vai levando devagarzinho, vai descansando um cadinho, trabalha, descansa, né, compadre? Vai mentir nos infernos! É você que é intrometido, né, homem do bucho grande, né, filho de Deus, homem intrometido. Boa noite, homem do bucho grande. Os bucho grande é uns gordos da serena, né, compadre? Muito bem. Os meninos tiram sarro, mas faz parte da vida, né, compadre? Faz parte. Como tá o coração? Tá igual o leitão que mama na terceira teta. O coração tá... Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Eita, volume do coisado, né, compadre? Cadê? Bora adiantar. Aí me botaram na pensão. Portanto, quem não tem mãe só nasce para sofrer. Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer. Sua cama é o chão, seu consolo é um pão. Quando acha quem lhe dê.
É a cantorinha que o pai Daguinho, ô Daguinho, velho, filho dos infernos, velho. Já chegou todo mundo, já tá descansado do feriado do ano novo, né? Com o pai Jaime chegou, depois a gente pediu. O Daguinho, a menina também, Daguinho, essa menina cantou aí, fez o clipe, mesmo com a seca lastando aí no cinzal velho arriado, mas ela não quis nem saber, ela se destacou do mesmo jeito, né, Vidil? Se fosse uma cantora do sul do estado, não fazia num lugar desse, mas ela tá valorizando aí a sua origem, a sua terra. Sua cama é o chão, seu consolo é o pão, quando acha quem lhe dê. Os outros meninos passam por perto de mim mandando, porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando. Aumenta meu sofrer mais, se eu tivesse meus pais, não vivia assim penando. Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim. Eu só tenho uns 4 anos, meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim. De dia eu fico contente, à noite eu sinto agonia. À noite eu vou deitar na terra molhada e fria, e quando vou adornando, sonho mamãe me botando em uma caminha macia. Eu acordo e não vejo ela, aí começa a chamar, mas ela não me responde, volto pra mesmo lugar. De manhã procuro ela, depois acendo uma vela e começa a rezar. Sertão velho, compadre Jaime, né, compadre Daguinho, velho. O Daguinho, daqui a pouquinho a gente vai lá a gente vai lá pro Centro Cultural. O Daguinho bateu uma pilha lá, mas eu, né, Daguinho? A gente tava lá presente e a gente viu com a situação é essa mesmo, né, Daguinho? Daqui a pouquinho, viu, Daguinho? Fica um cadinho aí, só enquanto eu completo aqui o raciocínio, né, compadre, velho? Né, compadre Jaime, velho? A seca tá danada, compadre Jaime. A previsão, nós temos a previsão aqui dos meteorologistas, pro dia 6 em diante, tem muita chuva acumulada para todo o mês de janeiro agora, para a Bahia, principalmente a Bahia, e todo o nosso Nordeste, né? Segundo os meteorologistas, uma previsão, né, gente? E a gente torce que dê certo. Diz que a partir do dia 6, né, nós vamos ter bastante chuva para amenizar, gente, essa situação que tá triste, viu, pessoal? Triste, é porque o pessoal da cidade grande não dá saidinha aí nas roças, na zona rural. Vocês veem anu preto, que é o pássaro que nasceu com resistência dele voar sobre a seca e resistir. Você não consegue achar um anu, viu? Você não consegue achar um anu mais, não vê uma lagartixa. A coisa é... Porque assim, a gente já viu seca, né, compadre, velho? A gente já viu seca mais prolongada, vamos dizer assim. Mas não tão quente como está agora. Tem pouco, né, em curto prazo, tá uma coisa assim... quente demais, aquecendo demais, e dá uma tristeza muito grande, e a gente não tem muito o que fazer, a não ser pedir a Deus, e só Ele vai dar na hora certa. Não tem filho de Deus que mude esse querer do Criador, né? Não tem filho de Deus que crie, porque é Ele quem faz todo o processo de resolver essa situação, e a gente não tem jeito a dar, mas é lamentável, é terrível. A gente vê a seca nesse Nordeste velho da gente aqui, se alastrando, não é brincadeira não. Mas fazer o quê, filhinho? Fazer o quê, né? A gente fica triste porque a gente é daqui desse sertão velho, vê os animais nessa pendança aí, nessa luta braba aí, né, compadre Daguinho? Vai chover, vai na próxima semana, com fé em Deus. O Daguinho tá ali, aí os caminhoneiros, aí os fazendeiros, fazendo o que pode, né, compadre? Fazendo o que pode aí, para poder salvar o seu rebanho, né? E aí a gente fez matéria com isso aí. O povo moendo cinzal de novo, né, Vaguinho? Moendo cinzal de novo. Essas coisas que é dentro da nossa cultura. E aí a gente tem feito isso aí, né? Não tem nada a fazer, né, compadre velho? Eu, compadre já não tem nada a fazer, né? Os trabalhadores aí. Esse é o processo, né? Um trabalho difícil aí, ó, mas infelizmente, salvar a vida aí. Né? Fazendo essa forma de cortar para poder moer, né? Fazer essa moagem. A mesma fazenda aí do ano passado, gente. O ano passado a gente fez essa mesma matéria aí
o ano passado, no mês de outubro e novembro, né? E já começou de novo aí o moído, né, compadre Daguinho, velho? Já começou o moído aí. E esse aí, porque o fazendeiro que tem um sisal, né? Eles têm condições de fazer essa ração, que é uma ração boa. E uma ração misturada aí com o sisal, a sapata do sisal com a palma. A água tem à vontade ali, que eles botam de caminhão. E aí, mas o pequeno produtor, que não tem condições de fazer isso aí, dá um litinho de milho moído ali, tapeia e o animal fica esvaindo. E é assim. É o recurso que tem no momento, né? Há uma mistura aqui da palma, né? Com a sapata do sisal. Então é uma coisa, uma ração bacana, o animal come bem, enche a barriga porque tem uma formação curta e também bagaço bom, né? Vamos dizer assim. Essa é a forma. Olha a quantidade de animal, todos esperando essa ração, mas aparentemente, né, gente, estão de barriga cheia, né, aqui a fazenda tem um carro-pipa, né, Edivaldo, ele que é o gerente aqui, tem um carro-pipa e ele põe a água no açude, né, o animal bebe. Aqui pertinho tem um açude do governo, que é do povo. Então já tem essa vantagem que o animal é como diz os criadores, o lado pior que tem do animal na ração é quando não se tem água à vontade, né? Ele beber a hora que quiser. Nesse caso aqui não, aqui tem água à vontade, a situação é controlada, tem recurso, né? Tem recurso e é isso aí. A gente vê a quantidade de animais, não sai do pé da ração aqui em momento nenhum, por quê? Porque não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir, não tem alimento fora disso aqui, a terra está seca demais, não tem, o capim acabou, Vamos ver aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, onde está aqui o caminhão com o carro-pipa, né? E é isso aí, ó. Vou mostrar aqui o gado bebendo também, já bebendo aqui perto, Vamos ver. Esse aqui é o carro que abastece, é o carro-pipa aí que abastece, ele vai buscar, são 8 mil toneladas, 8 mil litros de água, e ali é botado ali, colocado em um tanque feito de cimento, e aqui o animal come, aqui bebe e aqui mesmo fica, porque ele já sabe que se eles caminhar tem a perca de energia, e aí fica por aqui mesmo, tem vaca parida. O momento é desse jeito, né? A natureza não freia o procedimento de vida. O animal tá para parir, a vaca tá, não tem jeito, né? Aí tá ali o pobrezinho velho tentando achar um leitinho ali para ver se sobreviver aí, né? É isso aí, meus amigos. Pois é, pessoal, é muito arreis, é muito animais aqui para ser alimentado, né? Não é pouco não, é muitos, viu, gente? E a sorte, aqui a gente vê uma faixa etária de animal jovens, né? Que aí tem mais resistência, tem como resistir. A gente percebe que animais jovens aí, né? A maioria, uma faixa etária de animal de 1 ano, 2 anos. Tem também as vacas de leite ali, já os animais adultos, vamos dizer assim. Então a chance de salvar aqui é de 95%. Deus ajudar que a chuva não demore mais que um mês, possa salvar aqui essa rapaziada que estão aqui, dependendo dessa ração aqui. É isso que a gente falou para vocês, meus amigos. Gado, a sorte é que rende. O sinal é isso aqui, ó.
A sorte que rende bastante, né? E depois da moagem aí, que faz a ração, rende bastante. Mas é uma pena, né? Ao mesmo tempo, ver o sisal, que ele é tão produtivo para o fazendeiro, para o trabalhador, e ver sendo usado dessa forma. Mas de todo jeito, se ele não tivesse esse produto aqui, com certeza a despesa seria o dobro, né? Como muitos fazendeiros que não tem sisal, tendo que comprar carreta de rações para manter os animais vivos, para não perder. Então a gente pede a Deus aí que a previsão do dia 15 dê certo, né? O pessoal das informações aí. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, são matéria que a gente concreta, não é mentira, não é nenhuma ilusão, né, Daguinho? O compadre Miudinho tá lá, vendo a rede lá de boa, mas com a Luísa, né? Tá aí, são coisas que a gente tem feito aí, tem registrado, né? Todos 5 anos do Coité Cultura, a gente tem esforçado muito para mostrar essas coisas que acontecem, que é dentro da cidade, engana muita gente, muito. A cidade a gente só vê coisa bacana, né? Só vê a cidade zeladinha, toda limpinha, todo mundo com as suas águas na torneira, seus bons empregos, né? E assim vai. E aí a galuta aí, gente. Mais uma vez, os amigos do Coité Cultura. Então a gente tivemos aqui no mês de... É o recurso que tem no momento, né? Grudada como faz na estrada, os pneus no chão. Uberaba, Ubelaina, eu deixei pra trás. Entre Biara, Entana e Goiás, quando que depois uma Goiânia, não devo segurar a barra, então eu voltei. E essa turma aí, comadre Nezito, trabalha de domingo a domingo, né, gente? A fome do animal não pode esperar, né? Eles trabalham aí, né? Aí essa fazenda aí, comadre Nezito, você já conhece, né? Tá aí pertinho, tá entre Goiabeira e Boa Vista ali, né? Comadre Nezito caminhou muito aí, quando vivia na Goiabeira, essa passagem aí da Goiabeira para Boa Vista, para ir rezar, ir para as novenas, né, comadre Nezita? Comadre Nezita, eu tô mentindo, comadre Nezita? Não tô não, né, comadre Nezita? Eu tô falando as verdades, é isso, comadre Nezita? Esse cara vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos! Comadre Nezita ia para as novenas machadíssimas, todo mundo, e passar nessa estradazinha aí, né, comadre Nezita? Lá, tem muitos anos atrás aí, quando o povo ia rezar, ia para Boa Vista. Eu mesmo fui um bocado de vez segurando o candeeiro, e trupicando, e para não apagar, umas velhinhas dentro das coisas, e as velhas, oh, sem mais, e os velhos não sabiam rezar, atrapalhando a mulher, oh, Senhor, mãe, rapaz, às vezes afinada, mas o que valia era a fé, né, comadrecita? O que valia era a fé, né, Daguinho, né? Ó Senhor, nos manos. Aí às vezes ela, boa de afinada, lascava o verbo. Eu não entendia nada, os meninos não entendiam, mas nós ia. Aí de nós que não fosse, né, comadre? De nós que não fosse. E o caminho era por aí, né, comadrecita? Era Fazenda Asa Branca, Fazendas Abertas, né? Olha ela aí, cadê ela aí? Fazendas Abertas, que passa diretamente aí, cadê? Olha a estrada aí, né, comadrecita? Ela passa daí, vai, descamba aí pra Goiabeira e volta pra cá, descendo pra Boa Vista, né, comadre Neuza? Aí a fazenda lá, olha lá, ó. Olha a estrada aí que passa aí, não minto, de jeito nenhum, senhor, não minto, né, comadre? É aí, ó, a estrada da Goiabeira, descamba a Goiabeira aí, né? E pra cá, essa subida aí. Aí o pobrezinho do jumento para subir aí era o pior sacrifício, né? Era Ave Maria, Jesus Maria José. Foi que agora a gestão aí fez uma ponte lá, diminuiu essa subida aí. Mas aí, a gente ramoremos aí, né, comadre Neuza? Ramoremos muito aí, essa fazenda. Trabalhamos muito aí. Só que a casa não era bonitinha como está aí hoje, não. A casa era armengada, a casa era meio armengada. É, rapaz, misericórdia, né, compadre Vaguinho? Agora está bonitinha. O fazendeiro lá cuidou um pouquinho, né, compadre Renivaldo? É, a gente já morou aí. Eu aprendi a tocar meus primeiros acordes do violão nessa fazenda aí. Aí tinha um pé de embuzeiro do lado ali. E eu ia para lá tocar Seresteiros das Noites.
Então é isso aí, gente. Resistindo esse momento, né? A gente já mostrou aí a seca aí, o pau quebrando. E não tem jeito. Só quando a chuva chegar de novo aí, né, compadre? Se chegar de novo, pra gente continuar aí, Deus faz aquilo que Ele quer na hora certa, né, compadre? Não tem jeito. Bora adiantar que nós vamos lá pro Centro Cultural. Só é bisuinha dar o acordo lá que a gente vai. Capa de revista! Vamos lá, meu povo! Segura! Todo mundo conhece, vamos lá! Capa de revista exposta na banca pra todos verem. Um dia à tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu queimado do sol. Conhecido meu, há tempos atrás me pertenceu, como eu era feliz. Exposto estava ali. Foi a sua vaidade, conversas de comadres, conselho não de padre, tirou ela de mim. Esse cantor velho aprumado, viu, compadre Jair? Cantor velho aprumado, uns cantor velho que estoura o ouveiro, mas a voz chega bonita, as musinhas que matam soldado. Jefferson Almeida já chegou Jefferson Almeida. Dando um sinal pra gente papocar pra lá, né? Deu sinal já. Jefferson Almeida aí chegou, abrindo lá os faroletes. Cadê, comadre? Que briga é essa aí? Pau, comadre, esse filho da Água Serena brigando com a pobre da mãe aí. Que foi, Vasconcelos? Com ela briga aí, vai roubar a pobre da mãe? Vá. Pronto, ele tá com fósforo escondido dentro da manga, viu, compadre, velho? Ele tá com fósforo escondido dentro da manga pra mãe adivinhar aí, né, compadre Jaime? Aí pra mãe adivinhar. Repare só, nesse braço que tá suspenso aí, ele tá com fósforo escondido. Quando ele sacode, dá a sensação que é a caixa que ele tá pegando ali. Mas todas as três tá vazia, ó. Tem 3 caixas de fósforo aqui, ó. Essa tá cheia e essa está vazia. Eu vou mexer elas entre outras. Se a senhora achar aqui tá cheia, a senhora vai levar 100 contos. Se a senhora errar, eu dou uma garrafada na senhora. E se tu não me der um bocado, tá pra dar fechado, bora, ó. Bora, essa é a cheia, ó. Bora. Presta atenção, ó. Cadê a cheia? Ela aqui. Errou. Ó. Eita, essa, vai. Ó. Cadê ela? Ela aqui. Eu já tô me arretando já mesmo. Eu tô me arretando, olha aqui. Olha aqui, ó. Essa é a cheia, ó. Essa. Olha. Eu quero lhe dar os 100 contos, ela não ajuda. Não, tá, olha aqui. Errou de novo. Porra! Dor do caralho! Fica rindo não, que rataria. Ela cheia aqui, ó. Cadê a cheia? Olha aqui. Bote o seu coração, aonde tá o seu tesouro, e o ferrugem e a traça vai destruir o seu ouro. Não bote o seu coração. Bora, vamos descambar pra lá, depois a gente completa nossa programação de hoje, né? Os filhos não respeitam mais a pobre da velha aí, né? Ela também não acertou, né? Ela não acertou e ficou nessa dúvida aí, acaba roubando, né? Roubando a pobre da mulher. Bora adiantar, bora. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei
o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Né, compadre? O compadre Levi chegou, graças a Deus, né, velho? É compadre Augusto Heleno lá em São Paulo chegando por cá também, compadre. Bora adiantar, Levi. Vamos lá agora pro Centro Cultural. Bora, Bizuinha. Dá um sinal aí pra nós trazer as imagens que tá lá arquivadas, né? E Jefferson Almeida já tá aqui, deixa eu ver, já chegou, já deu aqui, ok? Vamos papocar lá pra gente mostrar pra vocês como é que foi acontecido, né? Lá do Centro Cultural de Ana Rios aí, né? Pra gente mostrar um momento bacaninha, Levi, filho do Cuscubio. Não feche os olhos não, Levi, abre os olhos, senão você não vai ver. Você tem que ver e ouvir, né, compadre? Tem que ver e ouvir. Bora lá, vamos lá. O sinal aberto, bora, Bia, o sinal aí, filho do Cuscubio. Abre o sinal, bora. Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Não, eu quero o sinal de que vem de lá pra gente conectar pra Plínio Júnior, velho. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. Não. Você tá mentindo. Não tô mentindo, agora vou, né? Plínio Júnior, velho, boa noite, que eu sou meu. Bora papocar pra lá, bora de Santana. 1, 2, 3, bora José Bizuinho aí, vamos. Reforçar aqui, né, meu Deus? Vou dar um play aqui pra gente parar um bocadinho. Essa aí é a Orquestra Santo Antônio, que sabe, essa orquestra viaja o mundo aí, né? Viaja o mundo, vai para os Estados Unidos, já viajou aí para a Europa aí, e está sempre representando aí e tudo isso, né, compadre, aí no nosso coité, e representando muito bem, né? E está aí agora fazendo essa cerimônia aí da paz. Levi, se você viu, veja de novo, filho do Cuscubeu. Vá, veja de novo, deixe de moído. Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à segunda sessão especial da Câmara Municipal de Vereadores na 20ª legislatura, que data de hoje até 31 de dezembro de 2028. Para compor o plenário desta sessão, antes de compor o plenário, gostaríamos de agradecer a presença da Orquestra Santo Antônio, membros da Orquestra Santo Antônio. Para compor o plenário, convidamos em ordem alfabética os vereadores que já tomaram posse na Câmara da Função Coité nesta data. Ariel Cerqueira Ramos. Pedro Oliveira da Silva. Emanuela Maria Mascarenhas Rezador. Francisco César Braz Silva. Luzia Bonfim de Santana Lima. Maria Simões dos Santos. Nivaldilton Santana de Lima. Robenilton Pinto Carneiro. Ricardo dos Santos Tavares. Urbano Carvalho Oliveira. Wagner Araújo Ramos. Valdemar Nunes
Almeida. Convidamos para compor a mesa os vereadores que já foram eleitos e empossados hoje nos cargos da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026. Secretária Elisane Pinto Cana Brasil. O vice-presidente Heriberto Antônio Almeida Filho. O presidente da Câmara, José Jailmo Pereira Gomes. Convidamos ainda o deputado estadual Luciano Araújo. Registramos a presença do padre Ricardo Bezerra, da paróquia do capitão Charles Vieira, do ex-deputado Remédio Rezende. Convidamos o senhor Renato Souza Santos, ex-prefeito, ex-vice-prefeito de Matheus, e sua esposa, Luísa da Silva Santos, para conduzirem seu filho, Marcos da Silva Santos, vice-prefeito eleito deste município, para compor a mesa. A senhora Dona Ana Maria Passos de Araújo e Silvio Ronaldo, para conduzirem Marcelo Passos de Araújo, prefeito eleito de Conceição. Boa noite a todos e a todas. É uma honra, nesse momento, estar aqui presidindo a sessão especial da posse do prefeito e o vice-prefeito pelo Poder Legislativo de Conceição do Coité, na segunda sessão especial. Na oportunidade, convido a todos de pé para entoarmos o hino nacional. O vice-prefeito Marcos Souza Silva Souza, fazendo a edificação de Santos. Prometo defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado da Bahia,
a Lei Orgânica de Conceição do Coité e a legislação vigente, desempenhar o mandato que me foi confiado sob a inspiração republicana e democrática, observar os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. Araújo para fazer o Prometo defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado da Bahia, a Lei Orgânica de Conceição do Coité e a legislação vigente. Desempenhar o mandato que me foi confiado sob a inspiração republicana e democrática. Observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. Baseado na autoridade que a mim foi conferida, declaro empossado no cargo de prefeito de Conceição do Coité o senhor Marcelo Pássaro Araújo e no cargo de vice-prefeito o senhor Marcos Silva Santos para o exercício de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Assim estão todos os dois empossados. Do ato de posse, a começar pelo vice-prefeito Marquinhos. Convido o prefeito Marcelo Pássaro Araújo para assinar a ata de posse. Dois eventos em Coité para poder estruturar a economia de Coité, que é a Serra do Mucambo e o ecoloturismo. Você já prometeu para esse ano 2025. Quando começa de fato? Precisa começar já, porque com o crescimento do Natal Luz Coité esse ano de 2024, a gente viu a consagração do Natal Luz Coité. E nós precisamos criar mais atrativos, cada vez mais atrativos. Cada vez mais atrativos para poder tornar o evento cada vez mais brilhante. E é importante. O ecoturismo no Brasil inteiro é uma coisa importante que movimenta milhões de reais no Brasil inteiro e a gente precisa atrair esse público para a Conceição do Coité, integrar esses eventos do ecoturismo junto com o Natal Luz Coité para poder potencializar o nosso Natal Luz Coité. Marcelo, agora você vai governar com uma Câmara maior, né? Com a situação maior em quantidade de vereadores. Mais tranquilidade? Nós temos 60% dos vereadores, dos 15, 10 estão conosco. Eu não tenho a menor dúvida que será mais fácil, né? Quando a gente tem uma Câmara que está de acordo com o nosso pensamento, fica mais fácil governar. Então eu tenho certeza que os projetos que o Executivo encaminhar para a Câmara, para aprovação, serão aprovados com facilidade, com rapidez, porque obviamente os projetos que nós viermos a encaminhar para a Câmara terão como objetivo melhorar a vida das pessoas. E como nós temos a maioria que comunga desse mesmo princípio, desses mesmos valores que a gente, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir rapidez e celeridade na aprovação dos projetos. Marcelo? Em suma, Marcelo, rapidinho, o resumo dos 4 anos, o que mais lhe deixou satisfeito nesses 4 anos? Qual a maior ação? A autoestima da população do Coité. Hoje o Coité sorri, a população do Coité sorri. Nós temos um povo feliz e isso se refletiu nas urnas. O povo disse, reconheceu o nosso trabalho e disse, prefeito, continue fazendo a gestão do nosso município, continue liderando os nossos destinos por mais 4 anos, que nós aprovamos a sua gestão e estamos felizes com a sua gestão. Isso é o que mais me encanta, esse carinho e essa atenção que as pessoas têm comigo. O que é o Natal Luz para Marcelo? O Natal Luz é o futuro do Coité, não tem a menor dúvida disso. Prefeito Marcelo, entre seus discursos, você fala de todos os eventos acontecidos em Coité, o Natal Luz, o Expo Coité, o Circuito Gonzagão, mas tem um sonho a ser realizado dentro da sua gestão, que é o Hospital Me Passos
Araújo. Eu tenho absoluta certeza que a primeira etapa, dentro de 12 meses, está concluída, porque esse é o prazo que a construtora que ganhou a primeira fase da licitação assumiu conosco. Então, nos próximos 12 meses, a primeira etapa estará concluída. E agora é correr atrás de recursos junto ao governo federal, através de emendas parlamentares, para assegurar a conclusão da segunda e da terceira etapa. Que eu quero ver se a gente, até o final do próximo ano, a gente consegue começar isso aí. E eu tenho absoluta certeza, eu acredito em Deus, que a gente vai conseguir, apesar de todas as dificuldades, nós vamos conseguir recursos para concluir e implantar o Hospital Hamilton Rio de Araújo. Muito bem. Pois é, meus amigos, aí o pessoal estava no interno, né? O pessoal aí, essa galera aí estava na parte externa lá do Centro Cultural. Não coube todo mundo, né, gente? E aí prepara um aconchego para as pessoas que estão de acordo com a gestão, participar, né? Isso é muito interessante. E aí, vocês estão vendo aí, a parte externa, né? A parte interna a gente filmou e nós registramos esse momento para vocês verem um pouco das pessoas aí através de um telão, vendo essa coisa bacana aí, assistindo, a cidade cresce, as pessoas ficam felizes com o prefeito, né, dessa natureza aí fazendo isso. Então a gente resiste. Se a gente não resistir também, gente, é uma covardia da gente da mídia, né, que representa a mídia de Coité, deixar um momento como esse escapar, né, das nossas mãos. Porque cada um faz o seu trabalho, o estúdio outro faz ao vivo lá na hora, outros vai lá e também pega uma palhinha ali, a Rádio Cisal, a rádio de Cumpariúgo, e por aí por diante, né? Então a gente já faz a matéria registrada entre uma coisa e outra, né? Pega o discurso, a minha intenção é essa, pegar o discurso, valorizar cada vereador também, né, compadre? A equipe tem que ser mostrada um pouco, né? A gente aí pega de cada vereador, que também faz parte de uma gestão, e a gente registrou de pouco a pouco, as pessoas sendo aí, valorizando cada um dos seus vereadores e por aí por diante. Então, a gente, né, como a gente fica feliz, está registrado, está aí na nossa página do Coité Cultura, está lá no YouTube, enquanto existir internet no mundo, e essa coisa vai contar aí para quem quiser ver depois aí, né? Está registrado, está lá, né? Fiz minha parte. Eu fiz minha parte como coitense, como uma pessoa que faz parte da mídia aqui. A mídia hoje é local, todos os municípios têm a sua equipe de comunicação, porque ninguém está mais preocupado com coisa lá de São Paulo, dos Estados Unidos. Cada cidade está valorizando o seu assunto, frisando o seu assunto, passando essas informações para o povo. Antigamente o prefeito saía daqui de Coité para ir pagar 10, 20 mil reais por 10 minutos a TV Bahia, a TV, não sei o que, para falar alguma bobagemzinha ali, falava disso, tal. Hoje não precisa mais. Hoje aqui, através do nosso mecanismo, está todo mundo vendo todo mundo e registrado do mesmo jeito, né? Porém, com os profissionais mais diferentes. Mas por aí a gente vai andando, né não? Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Matando saudade danada, tempo perdido, tempo esquecido, né, comadre? Matando saudade danada. Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar, você é bipolar. Ao mesmo tempo você morre, depois vem minha sombra. Pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei de levar pelo seu lindo olhar. Tava cego a fazer um lado, estava enlouquecendo. Sabia da cilada que tava me metendo. Verdade que todos diziam, você é maluca, pirada, ferida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Pois é, povo bom, a gente amanhã de samba lá pro São Roque, de Patico. Fé em Deus, temos um evento lá amanhã, né? Graças a Deus, começamos o ano com o pé
trabalhando, né? Já fizemos nosso Réveillon, graças a Deus, já ganhei o dinheiro, já peguei, já comprei meu cuscuz, né, comadrezita? Já dividi com os meninos que tocam aí, com as meninas que cantam mais a gente, né? Amanhã vamos trabalhar lá no Patico, né? Um aniversário lá, o pessoal lá da família de Patico vem de Salvador, vai comemorar aqui. E a gente vamos estar por lá, Nil Santana ao vivo. E no domingo vamos estar aqui em Pedras, numa confraternização com o nosso repertóriozinho meio moído. E o povo vai se engraçando e nós, o povo na ilusão, e nós ganhamos um tostão, né, compadre? Eu vou fechar aqui a pedido de Zelinho. Zelinho que pediu para mim, Nil Santana, nunca mais você tocou para mim aquela música lá, Juízo Final, da sua autoria. Eu sei que as pessoas, né, se eu não vender minha sardinha, quem é que vai comprar, por amor de Jesus, né, compadre? Então a gente... Você tá mentindo que eu sei. Desde de me fazer vergonha, tá viu? Menina. Você tá mentindo. Rapaz, onde tem menina a gente não pode estar conversando, né? Alito, como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá? Compadre, coisado, né? Bora fechar o Coité Cultura. Bote o seu coração, aonde tá o seu tesouro, e o ferrugem e a traça vai destruir o seu ouro. Não bote o seu coração, aonde tá o seu tesouro, e o ferrugem e a traça vai destruir o seu ouro. Pise mais leve no chão, que terá mais dia de sorte. A vida acaba em nada, o salário do pecado é a morte. Você se acha o tal, não é melhor que ninguém. Quem tudo tem, nada leva quem nada tem. Deus é o dono da vida, da morte, da prata e do ouro. Fazer o bem pra Deus é o que importa, esse é o melhor tesouro. Fazer o bem pra Deus é o que importa, esse é o melhor tesouro. Você se acha o tal e julga quem vive a seu lado, tá achando que o seu dinheiro vai apagar seu pecado. O tempo passa pra todos e o seu vai ser chegado. Você está esquecendo que um dia vai ser julgado. Você está esquecendo que um dia vai ser julgado. Não bote o seu coração, aonde tá o seu tesouro, e o ferrugem e a traça vai destruir o seu ouro. Pise mais leve no chão, que terá mais dia de sorte. A vida acaba em nada, o salário do pecado é a morte. A vida acaba em nada, o salário do pecado é a morte. Não bote o seu coração. Fechando o Coité Cultura de hoje, agradecendo a audiência de cada um. Chegou com meu amigo Nailson aí, Carneiro, filho do Cusco meu, filho do dinossauro, velho. Ele é um dinossauro junto com a gente, né, Nailson, velho? E Nailson, velho, da Gold Serena, né, menino de Jesus, né? Você tá mentindo. Ele tá dizendo. Você tá mentindo. Ele tá dizendo aqui que. Você tá mentindo. Não, ele tá dizendo que aqui é o programa dos dinossauros, dos velhinhos. É, meus compadres, é assim eu tô mesmo, com né? 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô É assim mesmo, deixa pra lá, né, compadre? Deixa pra lá. Vamos cascar fora. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Padre Nailson Carneiro. Aí é feio, eu conheço. Aí eu também conheço, aí é feio. Aí é feio. Ele é feio, feio, mas vai dar um velho bonito. Aí é feio.
Boa noite, indo bucha grande. É o bucho grande chegando. Vamos, né, Zacarias, né? Aqui tá... Zacarias, aqui tá nenhuma seca danada. Zacarias, tá no teu lugar, não tem ponto de correr, não. Né? A gente vai, estamos na esperança aí agora do dia 2, do dia 6 em diante. Né? Vamos fechar? Vamos fechar aqui, Pazelinho, vamos fechar. E nós voltamos segunda-feira, se Deus quiser, no mesmo horário. Não quero mais casamento, nem que seja na capela, nem que seja mulher rica, ou seja mulher mais bela. Não boto café na mesa,